eu digo que é a coisa mais polêmica que a gente tem hoje para falar no Brasil, talvez seja a neuromodulação para TDAH. É a coisa mais polêmica. Você vai ter ali uma dubiedade muito grande de pessoas que falam sobre neuromodulação, principalmente muitas pessoas que eu tenho um dedo para falar sobre isso, que é da galerinha que fala que não funciona, não tem evidência, mas esse pessoal, na verdade, nunca nem leu a PBE da neuromodulação, os topos de evidências para isso. Qual é o ponto? Primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Eu já vi gente falando assim, eu vi uma pessoa falando sobre neuromodulação para TDAH, falando que ela é a cura para TDAH. Não existe isso, tá? Quem fala isso... Claro. Que fique claro, exatamente. Não existe isso. Neuromodulação de nenhuma forma vai curar nada. O que a neuromodulação se propõe e vai fazer? Modular a atividade cerebral. Ela tem muita linha de pesquisa para dentro do comportamento de pessoas com TDAH, certo? Então, a gente tem muita evidência sugerindo os benefícios da neuromodulação para o TDAH. Que benefícios são esses? São nos comportamentos, certo? Então, existe ali uma parcela das pessoas com TDAH, aproximadamente 80% das pessoas com TDAH, tem comorbidades e essas comorbidades majoritariamente se associam ali com um transtorno de ansiedade generalizada. 80% dos adultos com TDAH tem TAG, certo? E que isso impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Às vezes até mais que o TDAH. E isso às vezes não está no radar, tanto da pessoa com TDAH quanto do especialista que ajuda. É verdade. 50% da literatura demonstra que pessoas com TDAH têm problemas e queixas no sono, ao qual gera muito mais prejuízo para os sintomas do TDAH, correto? E aí vem outros tipos de comorbidades associadas com isso. Então, quando você regula a atividade cerebral de áreas que estão envolvidas no comportamento, é esperado que isso module e melhore o comportamento de pessoas com TDAH. Então, eu não gosto muito desse nome que a literatura colocou ali como neuromodulação para TDAH. Na verdade, é que você está realizando uma mudança da atividade cerebral para o comportamento. Qual é o prejuízo de comportamento que essa pessoa está tendo hoje? O que está acontecendo com o comportamento dela e quais são as áreas envolvidas nesse processo? E é feita uma investigação, né? Uma coisa individual, né, Igor? Exatamente. E aí a gente também tem um outro problema na literatura com as evidências de neurofeedback ou neuromodulação como um todo. Não tem como você jogar todas as pessoas com TDAH dentro de um saco e tirar uma e dizer assim, pô, esse é o cara com TDAH. Mas como assim? Será que a desatenção do Yuri ela é a mesma desatenção que o Igor sente graças às rotinas de ambiente que o Igor tem? É óbvio que não. Será que os prejuízos de comportamento que o Yuri tem hoje, por ele ter TDAH, por Igor ter TDAH, ou pelo quem está assistindo aí tem TDAH, será que é o mesmo prejuízo de comportamento que essa pessoa tem? Cada um é singular como um todo na sua atividade cerebral, certo? Então, quando você entende o funcionamento do cérebro dessa pessoa, você consegue traçar o que é melhor ser modulado nela. Então, o caso do Yuri está pegando muito o transtorno de ansiedade generalizada dele, que está tirando a qualidade do sono e tudo mais. Existem atividades do cérebro que se correlacionam com o transtorno de ansiedade generalizada. Se você modula essa atividade, você reduz o sintoma ansioso, ao qual isso vai ter um benefício de comportamento para o quadro geral de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade do Yuri. Entende? Então, errou-se muito as pesquisas de neuromodulação quando falava assim, a gente tem evidências de que a neuromodulação faz tal coisa para o TDAH. Peraí. Vamos analisar esse artigo. Qual é o comportamento que foi analisado? Exatamente. E o que significa tal coisa para o TDAH? Porque o TDAH, primeiro, que ele é um grande espectro de sintomas e de intensidades. Ponto. Perfeito. E segundo, é que, beleza, qual é o prejuízo que essa pessoa está tendo e como que o neurofeedback poderá ajudar, né? De forma específica. Lembrando que o tratamento TDAH é 360. Né? É uma coisa que você tem que atacar de várias frentes. Mas pode continuar, Igor. E aí, consequentemente, outro ponto, a gente tem que entender que a desatenção ela tem essa intensidade, a hiperatividade tem uma intensidade, tem um nível que se você sai de um nível muito grave e vai para um nível mais moderado e mais leve, graças à modulação do todo e principalmente do seu cérebro, você compreende que isso é uma melhoria de comportamento?
né? As pessoas acham que você precisa sair de tudo. Não, cara, você saiu de um nível muito grave que estava te impactando muito na tua qualidade de vida, atrapalhando teus objetivos, atrapalhando teu ambiente acadêmico, social com teus amigos, doméstico, para um nível mais leve. Isso é um benefício de melhoria, certo? Quando a gente para pontuar isso nas escalas avaliativas, existe um benefício muito grande para isso. De fato, a gente precisa entender um pouco mais sobre o mecanismo por trás do que está impactando ali dentro do cérebro dessas pessoas. Então, a gente precisa de muito mais evidência para isso, mas a gente tem muito boas evidências sugerindo que as técnicas de neuromodulação, algumas são muito infundidas, tanto a estimulação magnética transcraniana, como eu comentei, ou o próprio neurofeedback per si, são muito boas aplicações para as pessoas com TDAH. E aí vem um comentário muito cuidadoso, que é o seguinte: qual é o padrão ouro de tratamento hoje para as pessoas com TDAH? Medicação e psicoterapia, e uma mudança que entra ali no topo da pirâmide de hábito, uma mudança de rotina para que isso forme um triângulo muito forte ali da qualidade de vida das pessoas. O triângulo virtuoso. Tipo isso. Bem isso. Qual é o ponto? Quando você olha para a grande maioria das pessoas com TDAH, ela executa tudo isso e uma parcela dessas pessoas toma medicação e não tem benefício. Pelo contrário, aumenta prejuízo de comportamento, aumenta sintomas ansiosos, faz psicoterapia e mesmo assim ela continua tendo muitas características. Então a gente tem que olhar, entra ali outra parte que a gente precisa olhar, que são as comorbidades e tudo mais, mas hora ou outra, uma parcela dessas pessoas pode se beneficiar dessa mudança de atividade cerebral para a regulação dessa tríade que vai ajudar nessa melhoria de comportamento, como você citou, né? É algo multidisciplinar que tem que entrar dentro do tratamento de pessoas com TDAH para regular ali o comportamento dela. Então, muitas pessoas que com certeza você conversa, teve contato, fez todas as terapias, entrou nos fármacos padrão ouro e mesmo assim continuou tendo prejuízos de comportamento, dificuldades comportamentais. Esse tipo de pessoa que realiza tudo precisa modular a atividade cerebral para impulsionar, assim, a melhoria de comportamento. Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição.